Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós trataremos das paridades de funções. Antes de nós falarmos realmente das funções pares, das funções ímpares, que realmente é o tema da nossa aula, nós precisamos primeiramente falar sobre conjuntos simétricos, que vai ser bastante importante no entendimento das funções pares e ímpares. Então, vamos lá. O que vem a ser conjuntos simétricos? Eu digo que um conjunto X ele é simétrico quando para todo elemento positivo dele existe o seu oposto, o seu negativo, e vice-versa. Para todo elemento negativo existe seu oposto, existe o positivo. Ou seja, um conjunto X ele é simétrico se e somente se, para qualquer valor de x dentro desse intervalo, o oposto de x também pertence a este intervalo. Escrever assim parece mais estranho, então vamos fazer alguns exemplos. Então aqui, ó, exemplo, eu tenho aqui um conjunto, vamos chamá-lo de A, formado pelos elementos 2, 3, 5, menos 2, menos 3 e menos 5. Esse conjunto A, ele é um conjunto simétrico. Por que o conjunto A ele é um conjunto simétrico? Porque nós temos o 2 e o menos 2 como seus elementos, 3 e menos 3, e 5 e menos 5. Ou seja, para cada elemento do meu conjunto, eu consigo encontrar o seu oposto. Um outro exemplo bastante interessante, vou pegar um conjunto B formado pelos elementos menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Esse conjunto ele não é simétrico. Por que esse conjunto B ele não é simétrico? Porque por mais que nós tenhamos até números opostos, tá? Eu tenho o menos 2 e o 2, eu tenho o menos 1 e 1, existe o 3 que não possui o oposto dentro do conjunto B. Então, isso é um conjunto não simétrico. Tudo bem? Por que é tão importante falar sobre conjuntos simétricos? Porque as funções pares e as funções ímpares, como nós vamos definir daqui a pouquinho, elas são funções cujo domínio deve ser um conjunto simétrico. Então, vamos começar a falar sobre cada uma dessas funções, começando pela função par. Então, o que vem a ser uma função par? Função par, então, f de x em um certo conjunto B, ela é chamada de função par se e somente se x ele é um conjunto simétrico e a função do oposto de x é exatamente igual à função do x. Ou seja, quando eu troco o sinal da minha variável, eu continuo com o mesmo valor da minha função. Vamos fazer alguns exemplos? Olha só. Então, vamos pegar a função dos reais nos reais, definida por f de x, igual a x elevado ao quadrado mais 2. Então, será que essa função é par? Vamos ver. Primeiro, o domínio. O domínio é o conjunto dos reais. E sempre que eu falo dos reais, para cada número real, eu tenho também o seu oposto. Então, ele é um conjunto simétrico. Agora, para verificar se a função f é uma função par, eu vou calcular a função de menos x. Como função é uma substituição, eu sei que isso aqui vai ser menos x elevado ao quadrado mais 2. Eu sei que um número negativo elevado a expoente par, ele vai ser positivo. Então, menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. E o mais 2 fica quietinho no canto dele. Então, repara que x ao quadrado mais 2 é exatamente igual a x ao quadrado mais 2. Então, a minha função de menos x é exatamente igual à função do x. Isso
para qualquer valor de x pertencente aos reais, que é o domínio da nossa função. Portanto, eu sei que a função f ela é uma função par. Tudo bem? Uma propriedade bastante importante que a função par vai ter é que toda função par ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Escrevendo isso, então, f é uma função par se e somente se o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós sabemos que o gráfico de uma função é formado por vários pares ordenados. Então, o que acontece é que, se o par x, f de x, ele pertence ao gráfico da nossa função f, eu tenho que o ponto menos x, f de menos x, ele também pertence ao gráfico de f, correto? Agora, esse ponto, ó, menos x, f de menos x, já que f é uma função par, é a mesma coisa que a função de x. Ou seja, eu tenho aqui ó, valores opostos no nosso eixo x e eu tenho o mesmo valor aqui no nosso eixo y. Então, essa função ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Um exemplo bem interessante é essa função que você vê aí na tela do nosso exemplo anterior. A função f de x igual a x elevado ao quadrado. Vamos ver como fica o gráfico dela? Esse aí, então, é o gráfico da função x ao quadrado mais 2. Nós já sabemos, pelo exemplo anterior, que ela é uma função par, mas olha só que interessante nesse gráfico. Se você observar o eixo y, que é o nosso eixo vertical, ele é como se fosse o espelho entre o lado esquerdo e o lado direito da nossa função. Então, ó, tudo aquilo que ocorre no lado direito é exatamente igual ao que acontece no lado esquerdo. Então, se, por exemplo, ó, eu observando pelo meu gráfico, calcular a função do 1, a função do 1 vale 3. Se eu calcular a função do menos 1, ó, ela também vai ser igual a 3. Se eu calcular pelo meu gráfico ó, a função do 2, a função do 2 vale 6. A função do menos 2, ela também vai ser igual a 6. E assim por diante. Ou seja, se você tem uma função par é aquela que a função de menos x é exatamente igual à função de x. Isso para qualquer x pertencente ao domínio. Certo? Como nós vimos aqui. Né? Então, só faltou escrever isso, né? Vamos até aproveitar para escrever. Tá? Isso para qualquer x pertencente ao domínio. É por isso que o domínio deve ser simétrico, para existir a função de menos x e a função do x. E essa mesma função par é aquela função cujo gráfico ele é simétrico em relação ao eixo y. Agora, e uma função ímpar? A primeira coisa importante é dizer a vocês que a função ímpar não vai ser aquela função que não é par. Então, a função ímpar ela tem uma definição. O que vai ser uma função ímpar? Função ímpar vai ser aquela função que, quando eu calcular f de menos x, vai ser o oposto da função de x. Vamos escrever isso? Então, olha só. A função f de x em R, ela é ímpar, se e somente se. Primeiro, x, ele é um conjunto simétrico, senão não tem como a minha função ser ímpar. E a função de menos x é o oposto da função de x. É justamente por isso que o meu conjunto domínio ele deve ser simétrico, para a função de menos x e a função de x estar definida. Tudo bem? Vamos lá fazer um exemplo? O meu exemplo é esse aí. Uma função f que vai dos reais nos reais
f de x igual a x elevado à terceira potência. Olha para o nosso domínio. Nosso domínio é o conjunto dos reais. Eu sei que é um conjunto simétrico, porque para todo real existe seu oposto dentro desse mesmo conjunto. E se eu quero saber se essa função é uma função ímpar, eu vou calcular a função de menos x. Então, a função de menos x, função é uma substituição, então, menos x elevado ao cubo. Um número negativo elevado a expoente ímpar, nós sabemos que ele continua sendo negativo. Então, menos x elevado ao cubo. Repara que a minha função era x ao cubo. Aqui, ó, menos x ao cubo significa dizer que vai ser exatamente o oposto da função de x. E isso para qualquer x pertencente aos reais, já que o meu cálculo não dependeu de um valor específico de x. Como isso acontece? A função do menos x é o oposto da função de x, eu sei que a função f é uma função ímpar. Tudo bem? Agora, da mesma forma que aconteceu com a função par, eu tenho uma propriedade importante aí na função ímpar. Vamos vê-la? Bom, essa propriedade diz que a nossa função f ela vai ser uma função ímpar sem somente ser o gráfico de f é simétrico em relação à origem. Então, é como se a origem fosse um espelho da nossa função. Vamos ver um exemplo? Então, vamos pegar o exemplo anterior, a função f de x igual a x ao cubo e analisar o seu gráfico. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a x elevado à terceira potência. Se mais uma vez você observar aqui a nossa origem, tá? O nosso ponto 0, 0, a origem ela funciona como se fosse um espelho. Então, se por exemplo, você observar aqui no gráfico, ó, a função de 1, eu sei que é igual a 1. A função do menos 1, ela vai ser igual a menos 1. Então, olha só, é como se eu tivesse aqui uma linha onde a origem ela fosse realmente o espelho. Ó. Esse ponto refletido na origem vai desse aqui. E assim por diante para todos os nossos outros pontinhos. Então, uma função ela vai ser uma função ímpar quando a função de menos x for o oposto da função de x. Ou o gráfico dessa nossa função ímpar ela for simétrico em relação à origem, em relação ao 0, 0. Correto? Vamos ver mais alguns exemplos importantes de funções? Então, o meu primeiro desses últimos dois exemplos é essa função f dos reais nos reais, f de x igual a x elevado ao cubo mais 2. Eu já sei que os reais é um conjunto simétrico, então eu vou calcular a função do menos x. Então, função do menos x, função é uma substituição, menos x elevado ao cubo mais 2. Ou seja, menos x elevado ao cubo mais 2. Repare que essa função ela não é exatamente igual à função f. Mas também não é o oposto. O oposto da função f seria menos x ao cubo menos 2. Então, ela não é nem igual à função f e nem o oposto da função f. Então, essa função ela não pode ser par e também não pode ser ímpar. Então, nós vamos dizer que essa função f não admite paridade, ou seja, ela não é uma função par e também não é uma função ímpar. Vamos para mais um exemplo? A função constante igual a 0. O domínio dela, como os reais, é um conjunto simétrico, então vamos calcular a função de menos x. Então, a função do menos x vai ser 0. Na verdade, eu não tenho onde substituir, é uma função constante. Então, repara aqui, a função de menos x é igual a 0. A princípio, ó, exatamente igual à função de x. Agora, você concorda que 0 e menos 0 é a mesma coisa? Então, disso aqui, eu sei que a função de x é exatamente igual à função de menos x. E eu também sei que a função de menos x é igual ao oposto da função de x, visto que 0 e menos 0 é a mesma coisa. Então, essa nossa função f, ela vai ser uma função par e ímpar simultaneamente. Desse modo, quando eu falo de paridade de funções, não é exatamente igual paridade de números inteiros. Todo número inteiro ou vai ser par ou vai ser ímpar.
Agora, quando eu falo de funções, existem funções que são apenas pares, existem funções que são apenas ímpares, existem funções que não são nenhuma delas, e existem funções, no caso a função constante igual a zero, que são as duas ao mesmo tempo, par e ímpar ao mesmo tempo. Tudo bem? Vamos ver agora, para fechar nossa aula, alguns outros exemplos, algumas outras propriedades das funções pares e ímpares. Então, vamos supor que nós tenhamos duas funções pares, a função f1 e a função f2, e duas funções ímpares, a função g1 e a função g2. Então, nós temos duas propriedades bastante importantes. A primeira delas vai dizer o seguinte: sempre que eu somo duas funções pares, essa função, essa soma de funções, ela vai ser uma função par. De forma semelhante, sempre que eu multiplico duas funções pares, o produto também vai ser uma função par. De forma semelhante, sempre que eu multiplico duas funções ímpares, o produto vai ser uma função par. A mesma coisa com a divisão entre duas funções pares e duas funções ímpares. Então, todos esses exemplos de funções, eles são funções pares. Então, repetindo, a soma de duas funções pares vai ser par, e o produto de duas funções pares ou de duas funções ímpares vai ser par, e o quociente de duas funções pares ou de duas funções ímpares também vai ser par. Segunda propriedade bastante importante: sempre que eu somo duas funções ímpares, a resposta vai ser uma função ímpar. Sempre que eu multiplico uma função par por uma função ímpar, assim como divido uma função par por uma função ímpar, esse produto e esse quociente são funções ímpares. Então, nós temos aí algumas operações que eu posso fazer com funções pares e ímpares, sabendo quais operações representam uma função par e quais operações representam funções ímpares. Tudo bem? Eu aguardo você na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá!